Nessa aula, a gente vai falar sobre precificação e a sua importância e por que a gente precisa fazer a precificação correta para não ter prejuízo no nosso negócio e ter lucratividade. Como calcular o preço de venda do seu produto ou serviço? Apesar de ser um desafio para muitos empreendedores, saber como calcular o preço de venda de um produto ou serviço é uma das ações mais fundamentais do empreendedorismo. Mais do que proporciona retorno financeiro, calcular o preço de venda de produto ou serviço de maneira correta pode te ajudar a evitar queda no faturamento, redução do fluxo de vendas e até mesmo a falência. Para aumentar as chances do seu negócio se desenvolver, vou te ajudar a evitar falhas na hora de precificar. Então, eu vou estar te dando algumas dicas de como fazer a precificação correta para evitar a falência, evitar que você precise continuar colocando dinheiro todo mês no seu negócio, evitar que você não ganhe dinheiro e te ajudar de fato a fazer uma precificação correta para você começar a lucrar de verdade no seu negócio. Vamos começar sabendo um pouquinho mais o que é preço de venda. Preço de venda é o valor cobrado dos clientes para adquirir produtos ou serviços oferecidos por uma empresa ou uma pessoa física. Para entender o conceito e aprender como calcular os preços dos produtos, é preciso primeiro preencher os aspectos financeiros e mercadológicos. Então vamos lá. Aspectos financeiros. O preço de venda deve englobar os custos de produto, despesa e o lucro que deseja. Então, para você fazer uma precificação, a primeira coisa é o aspecto financeiro. No aspecto financeiro, o que entra? Primeiro, qual é o valor oferecido no mercado desse item que você está vendendo, tá? Então, você vai ver o que é o custo. Você vai também colocar custo de produção, o que gasta para produzir a sua peça e as despesas, por exemplo, com outras contas, como frete de produto, frete de mercadorias, o seu salário, contas que você tem para pagar, que são conjuntas com as suas contas pessoais, por exemplo, o aluguel que você vai ajudar a pagar, a energia, a internet, todas essas despesas, tá? O que são custos de produção? Custos são os gastos ligados à produção de mercadoria, ou seja, relacionado à aquisição de matéria-prima, mão de obra e processo de fabricação do produto final. Então, no nosso ramo, por exemplo, tem custos com resina, molde, glitter, argola. Então, os custos de produção são tudo o que a gente usa para fabricar essa peça. E essas informações têm que estar detalhadas na precificação para que você consiga chegar ao valor correto do custo de produção. O que são as despesas? As despesas são os gastos relativos à administração da empresa. Não estão ligados diretamente aos produtos, mas são essenciais para o funcionamento do negócio. Esses débitos englobam, por exemplo, as demandas da área comercial e infraestrutura do local. Ainda no nosso ramo, seriam umas contas de internet, luz, água, aluguel e do espaço físico. Então, despesas do produto, né, da produção, e tem as despesas relativas, que são outras despesas, né, no caso, que são salário, uma conta de uma água, de energia, da nuvem, ou da internet do seu celular, e outras contas, outras despesas, tá? E, por fim, o lucro. O que é lucro? O lucro é a quantia que a empresa ganha com cada venda após a subtração dos gastos físicos, fixos e variáveis. Para saber a margem lucrativa de um estabelecimento, é necessário subtrair do valor total obtido os custos e despesas proporcionais. Imagine que você cobra R$ 40 pelo chaveiro e a soma dos seus custos e despesas proporcionais resulta em R$ 18. Dessa forma, para descobrir seu lucro, é só subtrair do valor total os seus gastos. Por exemplo, tenho R$ 40 menos R$ 18, que são os gastos,
então eu tenho R$ 22 de lucro. Então, para me saber o lucro da minha peça, eu pego o valor que eu vendo, o valor que eu gasto para produzir e assim faço a subtração desses valores e eu tenho a minha margem de lucro. Aspectos mercadológicos. Isso aqui é bem importante porque você precisa ter essas informações para você oferecer um produto com o valor do mercado, tá bom? Depois de atender às necessidades financeiras da sua empresa, o preço de venda precisa estar mais ou menos no nível dos seus concorrentes diretos. Aqueles que vendem a mesma categoria de mercadorias que você e com a mesma qualidade. Se cobrar muito mais, vai perder clientes para eles. Se cobrar muito abaixo, pode acabar tendo prejuízo. Vale lembrar que quando uma marca está há um certo tempo no mercado, pode conquistar grande visibilidade, confiança e volume de vendas. Assim, ainda que aumente o preço dos produtos, ela continua lucrando em razão do patamar em que se encontra. Então, leve isso em conta na hora de fazer a análise da sua situação, listar seus objetivos e precificar. Vamos lá! Fazer uma análise de mercado é muito importante na hora da precificação. Por quê? Eu não posso simplesmente fazer a minha precificação, por exemplo, o meu chaveiro custa para ser feito R$ 7. Aí eu vou lá e vendo o meu produto a R$ 20. Sendo que todo mundo está vendendo, quer dizer, a maioria das pessoas estão vendendo o chaveiro a R$ 30. Por quê? Eu estou perdendo dinheiro, porque se eu posso vender ele a R$ 30, se outras pessoas estão comprando o mesmo chaveiro a R$ 30, então eu posso vender esse chaveiro a R$ 30 também, tá? Lembrando que você sempre tem que se atentar pela qualidade. Por exemplo, no grupo, esses dias eu vi que uma moça estava falando, né? Estavam preocupadas porque na região delas uma loja estava vendendo os chaveiros a R$ 10. Só que os chaveiros não eram com uma qualidade boa, não eram personalizados, as argolinhas eram comuns. Então, todos esses detalhes você também tem que levar em consideração. Na hora de olhar o mercado, você não tem que olhar, por exemplo, somente o que a pessoa está vendendo, se ela é parecida com a sua. Você tem que olhar a qualidade das peças, se são as mesmas da sua. Esses chaveiros de R$ 10, eles vão personalizados com nome? Eles vão com tassel? Eles vão com pompom? Então, você precisa... Os glitters são flocados de qualidade? Então, tudo isso você também tem que analisar, porque você não pode se dar ao luxo de fazer a sua precificação em base de um chaveiro de R$ 10. Não. Você tem que olhar em volta e saber qual é o valor das peças da mesma qualidade que a sua. Personalizados, com tassel, quanto que essas pessoas estão vendendo, quais são os seus concorrentes. Não estou falando somente da sua cidade, estou falando do Brasil inteiro, tá? Então, você tem que olhar também na hora de fazer a precificação, é importante olhar para o mercado financeiro e saber quais são os valores que as pessoas estão oferecendo. Vocês podem pesquisar os valores lá pela Shopee, pelo Google, colocando lá a especificação do que você vende e vendo produtos com a mesma qualidade que a sua e quanto que as pessoas estão vendendo, para vocês estarem tendo uma margem para saber quanto que vai ser a precificação. Lembrando que o seu valor não pode estar muito acima do mercado, porque senão você vai acabar perdendo para os concorrentes que vendem abaixo. E você também não pode cobrar muito abaixo, porque você vai acabar levando prejuízo e não lucrando de forma positiva, tá? Vale lembrar também na hora da precificação, por exemplo, você não pode, por exemplo, uma pessoa já tem 2 anos, já tem um público muito grande e essa pessoa vende o chaveiro a R$ 50. Ela consegue vender porque ela tem um nome estabelecido, né? Por exemplo, as grandes resineiras no Instagram. Elas têm um nome, então o nome delas levam muito em consideração. Vocês não podem basear o valor de vocês nessas pessoas, porque elas já são famosas, elas já têm um nome, já tem muito tempo que trabalham com resina, então por isso que elas conseguem vender as peças tão caras. Porque se você colocar isso, você vai acabar perdendo clientes.
Então, sempre quando você olhar para o mercado, você precisa ver pessoas que estão na mesma condição que você, por exemplo, pessoas que estão começando agora e também pessoas que entregam a mesma qualidade que você. Sempre nessa questão. E também na questão da sua precificação. Não é porque uma cliente vende a R$20 que você tem que vender a R$20 também. Não é que porque uma concorrente vende a R$20. Porque você precisa ver quanto que você quer ganhar também, tá bom? Você precisa fazer a precificação olhando o mercado, mas também baseando no que você quer lucrar, tá? Não adianta você basear o seu valor somente no mercado, ok? Ele é para ajudar a chegar a um valor, mas ele não é obrigatório você fazer o mesmo valor que a sua vizinha está fazendo, ok? Vamos lá para mais dicas. Como calcular o preço de venda de um produto ou serviço? Para calcular o preço unitário de um produto ou serviço, você precisa encontrar o equilíbrio entre os aspectos mercadológicos, né, que é o que a gente acabou de falar, financeiros. Sendo assim, siga a seguinte fórmula: preço de venda igual custos mais despesas mais lucro desejado. Dessa forma, suponhamos que você vende um chaveiro que queira saber por quanto pode vender um chaveiro de letra. Segundo seus cálculos, ele custa R$11 para ser fabricado, materiais de mão de obra, e teve R$9 de despesas proporcionais. Sendo assim, valor total sem lucro é R$20, 11 mais 9. Agora imagine que seus concorrentes vendam um chaveiro similar por R$35. Mas como você é novo no mercado, precisa disponibilizar um preço mais acessível para poder conquistar e fidelizar o seu cliente. Fazendo as contas, você descobre que se comercializar o chaveiro por R$30, vai conseguir cobrir todos os custos, despesas e ainda ter uma margem de lucro de 50% por chaveiro vendido. Quer saber como calcular esse valor? É bem simples. Basta fazer um cálculo da regra de 3. Se o chaveiro de R$20 corresponde a um valor total, ou seja, 100%, então a quantos por cento corresponde o chaveiro de R$30? E para saber a margem de lucro, vamos fazer a regrinha de 3, bem simples. Vamos pegar o valor do chaveiro dos custos, 20, dividido por 100%, e pegar o valor que eu vendo o chaveiro, né, o valor total que eu vendo, e dividir por X. Multiplica-se 20 por X, que aí eu faço a regrinha de 3, né? Eu vou multiplicar 20 por X e 30 por 100 e dividir 300 por 20, tá? Que foi o valor. 20 dividido 20 vezes X é 20X. E 30 multiplicado por 100 é 300. E eu pego o valor de 300 e divido por 20, né? E tenho 150% de lucratividade. Agora é só subtrair o valor obtido por total. Então, eu tenho 150, né, que é a minha porcentagem, menos o 100, que é para saber quanto que eu lucro, igual a 50% de lucro. Logo, o valor do seu produto poderá ser R$30. No caso dos serviços ou itens para revenda, o caminho é o mesmo. Veja quais são os custos e despesas, quais a medida de preço do mercado, quanto você quer lucrar e pronto, só aplicar na fórmula. Não vai necessitar de você fazer todas essas fórmulas aqui. Eu estou mostrando para vocês como vocês podem saber a margem de lucro de vocês. Na planilha de precificação vai estar todo detalhado e vai ser automática para vocês saberem mais ou menos como fazer a precificação correta. 3 dicas para calcular o preço de venda e aumentar as suas chances de lucro. Calculando o preço de venda corretamente, as chances do seu lucro aumentar são grandes. Confira dicas incríveis para não errar na conta e decolar suas vendas. Vamos lá. Primeira coisa, fique de olho na concorrência. O mercado de vendas é um lugar de intensa concorrência e para que o seu produto tenha um preço competitivo, analisar seus concorrentes diretos é essencial. Mas lembre-se de que o preço nem sempre é tudo. Às vezes, seu produto pode ser mais barato e está vendendo menos. Por isso, fique sempre ligado nas atividades das empresas concorrentes.
Verifique, por exemplo, a qualidade dos produtos vendidos, canais de vendas utilizados, formas de pagamentos oferecidas e estratégias de divulgação. A partir disso, busque proporcionar a melhor experiência de compra para o consumidor. Então, ficar de olho na concorrência não é somente no valor que elas estão vendendo, mas também o que essas pessoas estão fazendo para ter vendas, aonde que elas estão divulgando, por onde elas estão vendendo, quais são as novidades no mercado, para você sempre ficar atualizado, tá bom? Isso também é muito importante e essa dica é muito importante. Não estou falando de você pegar o valor que as pessoas estão vendendo e já pôr nas suas peças. Não, isso aqui é para basear um valor na hora de fazer a precificação, ok? Não é pegar exatamente o valor que a pessoa vende e colocar nas suas peças sem fazer a sua precificação. Talvez ela compre uma resina mais barata, ou talvez a resina dela é mais cara. Então, você precisa fazer a sua precificação dentro do mercado, mas não imitando somente o valor, tá bom? Segunda dica, encontre bons fornecedores. Não compre com o primeiro fornecedor que encontrar. Faça pesquisas para descobrir empresas que oferecem produtos de qualidade com preços coerentes. É interessante você ter mais de uma opção de fornecedor para não correr o risco de ficar sem algo que precisa. Caso ocorra algum problema com o seu parceiro principal, além disso, mantenha uma relação saudável com eles para conquistar parcerias vantajosas. Encontrar bons fornecedores é fundamental para que você possa dar um valor mais acessível para o seu cliente. Por quê? Se eu encontrar um valor de uma resina mais barata do que outras pessoas compram, o valor da minha precificação, o valor do custo da minha peça vai sair mais barato. Então, eu posso fazer um desconto, eu posso vender a minha peça um pouco mais barata, porque eu vou conseguir lucrar do mesmo jeito, mas passar um valor acessível para o meu cliente e mais vantagens para que ele compre de mim, ok? Faça a gestão dos seus custos e despesas. Seus lucros tendem a ser menores quando seus custos e despesas são muito altos. Para que isso não aconteça, encontre maneiras de reduzir os gastos sem perder a qualidade da sua marca. Isso aqui é muito importante porque vocês precisam saber o quanto que vocês qual é o valor das peças? Às vezes você produz uma peça muito grande, por exemplo, uma eternização, que acaba ficando mais cara a produção dela do que se você produzisse chaveiros com a mesma quantidade de resina, que você ia lucrar muito mais. Prestem bastante atenção nessa dica, tá? Sempre vejam quais são os custos de despesas, se está compensando vocês continuarem a fabricar essas peças, principalmente peças maiores. Por exemplo, com a mesma quantidade de resina que você usa para fazer uma eternização, você pode fazer uma quantidade de chaveiros. Vendendo os chaveiros a R$30, você consegue um lucro bem maior com as vendas dos chaveiros do que com a eternização. Então, prestem bastante atenção nessa questão das despesas e como você pode reduzir essas despesas para poder vender um preço mais, para poder colocar um preço mais acessível para o seu cliente e ter mais lucro ainda. Agora, vamos lá para a prática. Lá na nossa planilha de precificação, vou estar disponibilizando para vocês, tá? E mostrando para vocês como fazer a precificação correta. Vamos lá, essa é a planilha da nossa precificação e aqui onde você vai fazer a precificação de todas as suas peças, ok? Antes da gente começar com a precificação, vou estar disponibilizando para vocês essa planilha, que ela tem o nome de financeiro, que aqui você vai conseguir fazer todas as funções de financeiro, como você ter aqui no resumo, você tem um resumo de quanto entrou e de quanto saiu, né? Isso aqui é bem importante para que você consiga fazer a sua organização, né? Administrar o seu dinheiro todo mês, tá bom? Então, esse fechamento de caixa aqui, todo mês você vai ter ele. Então, é bem interessante. E ele é automático, tá? Que você não precisa mexer nada. Somente, por exemplo, aqui vamos fazer do mês de janeiro. Aqui deu um total de 2.300, né? As minhas despesas foi 320 e o meu saldo final foi 1.980. Então, eu vou colocar esse valor aqui, ó, de entrada e de saída e quanto que sobrou, de fato, de dinheiro aqui, tá? E aí você vai colocando todo mês aqui para você conseguir fazer um balanço mensal todo mês, tá bom?
Eu não sei se você já usa algum aplicativo para fazer o fechamento de caixa, mas eu vou disponibilizar para vocês esse aqui, para vocês conseguirem fazer, tá? Então, aqui eu tenho as minhas entradas, tá? Que são as vendas. Então, toda vez que eu tiver uma venda, eu vou colocando aqui. Por exemplo, aqui. Eu tenho a questão dos chaveiros, eu vendo meus chaveiros, aqui eu coloquei como, por exemplo, vendi 30 chaveiros a R$30, eu ganhei R$900. Então, aí aqui, ó, eu vou colocando, por exemplo, chaveiro Dia dos Pais. Eu vendi os chaveiros dos Dias dos Pais a R$20 e eu vendi 30 peças. E aí é automático, ó, gente. Ela vai já, gera aqui, ó, R$600, aí aqui 2.300. Quando eu vou lá pro meu resumo, já tá aqui, 2.300. Tá vendo? Já modifica aqui no automático. Aí aqui em despesas mensais, tem as despesas que eu gasto por mês. Por exemplo, aqui, eu gastei com resina, eu comprei glitter, comprei pigmento, comprei papel vinil. Vamos supor aqui que eu comprei um molde novo, tá? O meu molde foi... Eu gastei com molde R$600, tá? Então, eu tenho R$600. Aí, aqui, ó, as minhas despesas já aumentaram, tá? Vieram pra cá, ó, 920, tá? Então, meu lucro aqui já foi menor, né? Então, isso aqui de vendas e despesas mensais é para vocês fazerem um fluxo de caixa do que entra, tá? E do que sai. Aqui vem a precificação, que é para a gente saber quanto que vale as nossas peças, tá? E a ficha técnica, que é a nossa próxima aulinha. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira tabela, eu tenho que colocar todos os produtos que eu uso para produzir as minhas peças. Coloquei alguns aqui para mostrar para vocês e vamos lá. Eu coloquei a resina. Aqui você vai colocar os valores que vocês compram aí, tá? Aqui eu compro a minha resina de 175. Eu vou estar colocando as medidas aqui, tá? Então, eu vou estar colocando gramas. E aqui eu vou estar dividindo, tá? Porque como é grama, eu compro 1 kg de resina. 1 kg de resina é 1.000 gramas. Então, eu divido em gramas, tá? Que é a minha quantidade. E aí, aqui eu já tenho a porcentagem de quanto vale cada grama da minha resina. Então, cada grama da minha resina vale 18 centavos, ok? E assim sucessivamente. Aí aqui eu coloquei gastos também como molde de letra. Por quê? Por que eu coloco o molde, o valor do molde? Porque o meu molde, ele não é para sempre. Ao decorrer do que eu vou produzindo, o meu molde ele vai acabando. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o molde de letra é R$30. Eu coloquei que ele dá para ser usado umas 10 vezes. Mas, na verdade, você usa bem mais, né, gente? Mas vocês colocam uma vida útil aqui na medida de, eu vou usar 30 vezes. Eu usando 10 vezes, provavelmente o meu molde ele já vai estar bem danificado, né? Vai estar perdendo o brilho. Então, eu tenho que repor esse molde ao decorrer do tempo, né? Eu vou precisar repor esse molde. Então, eu colocando ele aqui, já me ajuda bastante na precificação, ok? Vamos lá. Eu coloquei glitter. Os glitters, por exemplo, eu coloco a quantidade que eu compro, que é 10 gramas, né? Coloco aqui a divisão de 10 gramas, tá? Que é... eu sempre coloco, gente, que cada frasquinho de 10 gramas rende mais ou menos umas 1.000 gotas. Porque eu coloco como gotas... glitter é quantidade, né? Tô pensando que é pigmento. Vamos no glitter. Como é que eu faço a divisão do meu glitter? Eu gasto R$10, eu compro 10 gramas de glitter, né? Então, eu sempre coloco aqui, por exemplo, eu compro 10 gramas de glitter. Então, cada grama de glitter usada nas minhas peças, eu cobro R$1, tá? Então, toda vez que eu vou usar glitter nas minhas peças, o meu glitter vale R$1, por mais que eu não use 1 grama de glitter. Às vezes é só um pouquinho, né, que a gente usa, mas mesmo assim eu coloco, toda vez que eu uso glitter, o meu glitter custa R$1 na minha precificação. Ok?
Pigmento, eu faço por gotas, né? Então, eu compro um pigmento de R$10. Eu coloquei aqui que ele rende 1.000 gotas. É aproximadamente mais ou menos isso, né, gente? Então, cada gota vale 1 centavo. Aí, aqui também coloquei outras coisas que a gente usa. Por exemplo, a argola, que é unitário, né? Por exemplo, 80 centavos. O pitão sai por 20 centavos. Flores, tassel, pompom. Então, aqui você vai colocar tudo que você utiliza para fazer. Eu também coloco palito de picolé. Você pode colocar luva. Tudo que você usa, né? Porque, por exemplo, palito de picolé, eu sempre coloco porque eu utilizo na produção. Então, eu sempre coloco. Luva também. Então, você sempre pode colocar aqui, porque você vai precisar repor esses materiais quando eles forem acabando, tá? Então, para vocês, vocês precisam colocar. Vamos aqui colocar luva. Vou colocar aqui. Luva. O pacote de luva, vou colocar aqui um exemplo, tá, gente? R$30, vem 20 pares, unidades, né? Unidade. Coloca aqui. Unidades, vem 30 pares, por exemplo, tá? Aí aqui já vai estar automático, ó. Então, cada vez, a minha luva é R$1 que eu uso. Aqui nessa medida, você vai colocar, por exemplo, vem 30 luvas, mas você consegue fazer 60 peças, porque você consegue usar essa luva 2 vezes. Então, a sua luva sai por 50 centavos. Aqui na medida, você vai colocar o quanto que você, baseado no que você faz, quanto que você usa. Então, por exemplo, palito de pirulito, eu compro por R$8, vem 50. Vem 50 palitos. Mas, por exemplo, eu não uso um palito só. Eu sempre reciclo. Então, nesse pacote vem 50, mas eu uso 2 vezes. Então, eu coloco 100 vezes. Tá bom? Pra te ajudar na precificação certinha. Aí, depois disso tudo, feito essa lista aqui, eu venho aqui para minha precificação da minha peça. Nessa precificação de peça aqui, gente, eu vou colocar exatamente tudo que eu uso, tá? Tudo que eu uso para produzir a minha peça, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a luva para vocês verem aqui. Então, aqui eu vou colocar a luva. Aqui eu posso acrescentar, tá? E acrescentando, ó. Eu posso acrescentar mais linhas, tá? Eu posso acrescentar mais linhas aqui. Deixa eu jogar essa luva pra cá. Eu posso acrescentar mais linhas aqui, tá? Então, vamos lá, colocar a luva aqui pra vocês verem. Aí, nesse quadrinho aqui, ó, precificação da peça, vamos fazer uma precificação de um chaveiro de letra aqui agora. Então, eu coloquei o meu molde, coloquei a resina, coloquei o pigmento branco, glitter, argola, pitão e luva. A luva, o valor aqui é o valor que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, eu coloco o igual aqui, tá? E venho aqui na luva, ó, e só aperto Enter, que já vem o valor da luva pra cá. Aí, aqui, gente, já vai estar pra mim colocar, ó, eu venho aqui, arrasto esse maisinho aqui, ó, pra ficar tudo igual, tá? Então, assim, ó, por exemplo, a minha luva, então, eu uso uma luva. Aqui eu vou usar uma luva. Então, já vai vir os 50 centavos para cá, para minha precificação. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa precificação? Aqui é os valores gastos, tá? Então, toda vez que você for colocar aqui, você vai colocar esse valor dessa basezinha aqui, tá? Então, tá. Meu molde é R$1,50, minha resina é 18 centavos, pigmento, glitter, tudo que eu usei para fazer meu chaveiro. E aqui eu vou estar colocando o quanto que eu vou estar usando. Então, por exemplo, o molde eu vou estar usando uma vez. A minha resina, eu vou colocar 12. Para mim fazer um chaveiro, eu uso 12 gramas de resina. Aí, ó, já muda lá. Então, eu gasto R$2,10 para fazer um chaveiro de letra.
tá? Pigmentos, eu vou colocar 1. Pigmento branco, eu vou colocar 1. Glitter também, eu vou colocar 1. Argola, eu uso uma argola para fazer um chaveiro. Eu uso 2 pitão para fazer um chaveiro, né? Porque eu vou colocar um pitão no pingente, por exemplo. A luva também, e vou usar um tassel. Aí, ó, aqui deu o meu gasto. Aqui deu o meu valor final, tá? Esse valor final, ele é somado por todos os itens que eu fiz aqui nos gastos. Então, o gasto de produção do meu chaveiro é R$ 7,12. Aí a gente vai vir para a precificação das despesas variáveis. O que são essas despesas variáveis? Aqui você vai colocar o seu salário. Por exemplo, você quer ganhar R$3.000, você vai colocar R$3.000 aqui. Eu ajudo a pagar o aluguel, então você vai colocar aqui o quanto você gasta de aluguel, energia, internet. Aqui eu coloquei algumas coisas para vocês verem mais ou menos como é que funciona, tá? Esses valores aqui vão ser todos multiplicados por 360, tá? Divididos por 360. Por quê? Eu multipliquei 30 dias em horas, tá? Então, eu tenho 360 horas trabalhadas, que eu trabalho no mês. Aqui vocês vão colocar, podem deixar baseado nisso aí, tá? Não precisam mexer nesses 360. Por quê? Eu baseio o meu mês nos 30 dias, mesmo que eu não trabalhe 30 dias, tá? Por quê? Todo o meu planejamento que eu fizer vai ser baseado nos 30 dias, por mais que eu não trabalhe nos 30 dias. Por exemplo, eu trabalho só sábado e domingo. Mas se você colocar só sábado e domingo aqui, você não vai conseguir vender, por exemplo, em 4 finais de semana, você não vai conseguir vender R$3.000 só nesses dias, porque a gente trabalha todos os dias, a gente vende todos os dias. Por isso que eu coloco sempre 30 dias, tá? Então, esses 360 vem baseados nas horas, tá? Então, é 360 dividido. Então, eu divido 3.000 por 360. Aqui eu sei o valor da minha hora, tá? Então, por exemplo, a minha hora custa R$ 8,33 para mim ganhar 3.000 no final do mês. Então, aqui vem o valor do aluguel e todas as outras despesas. Se vocês tiverem outras despesas variáveis, vocês também colocam aqui. Com frete, se vocês pagam alguma coisa referente a pacote de Canva, no Instagram, alguma outra coisa, vocês também colocam aqui despesas variáveis. Feito isso, aqui é automático, tá? Para vocês acrescentarem nova linha, vocês vêm aqui, ó, e colocam em inserir, tá? Vai inserir novas linhas aqui para vocês estarem colocando mais despesas, tá? Aí, ó, então eu coloco todas as minhas despesas e aqui eu já fiz o cálculo para saber em quantas horas que eu gasto, quanto que custa a minha hora e quanto custa o meu minuto. Então, aqui a minha hora nas despesas variáveis custa R$10 e em minutos é 17 centavos. Por que eu coloco esses custos aqui? Para me saber quanto que vale a minha hora trabalhada. Então, se eu for fazer uma peça e ela demora 1 hora para ser feita, eu gasto R$10 para fazer essa peça. Então, eu coloco, por exemplo, um chaveiro. Supondo que o meu chaveiro eu gasto R$7 com matéria-prima e 1 hora para produzir. Então, eu gasto R$10. Então, aqui já seriam R$17 só para me produzir um chaveiro. Aí, a gente vem aqui para o valor total. Esse valor total, eu pego as minhas despesas, eu pego as despesas variáveis, que eu divido por minutos, tá bom? Então, aqui, ó, é dividido por minutos, ok? Stephanie, como que é essa divisão de minutos aqui? Eu pego igual, por exemplo, eu vou pegar os minutos aqui, ó, e vou multiplicar esses minutos pelos minutos que eu gasto para fazer um chaveiro. Quantos minutos que eu gasto para fazer um chaveiro? Vamos supor que eu gasto 30 minutos para fazer um chaveiro. Aí é o cálculo aqui, tá? Esse aqui
já vai vir automático. Vocês não precisam mexer, que quando vocês colocarem esse valor aqui, ele já vai vir para cá. Esse aqui você precisa fazer. Então, é só apertar igual, tá? Pegar o valor dos seus minutos, se você for realmente usar minutos, multiplicar, tá? Pelos minutos, que são 30 minutos para fazer um chaveiro. Não é exatamente isso, né, gente? Não gasta 30 minutos, mas, por exemplo, faço uma camada, depois faço outra, faço outra. Então, é praticamente isso. Se você demorar 1 hora para produzir, você coloca os R$10, ok? Então, aqui, ó, eu tenho um gasto de quanto que vale o meu chaveiro, quanto que eu gasto para produzir esse chaveiro, tá? Então, eu gasto R$12,15 de despesas, tá? Então, eu gasto isso tudo para produzir o meu chaveiro. Baseando nisso aqui, aí agora eu vou lá para o mercado. Quanto que as pessoas estão vendendo um chaveiro? Quanto que as pessoas estão vendendo chaveiro? Ah, estão vendendo por R$30, tá? Valor de venda, você vai basear no valor do quanto que você quer lucrar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, R$30, já vai vir aqui o meu lucro automático, tá? Então, eu vou ter lucro de R$17,85, tá bom? Por exemplo, se eu vender esse chaveiro aqui, ó, a R$20, eu vou ter R$7,85 de lucro. Então, aqui você vai basear no valor do mercado, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu chaveiro vale R$30, então eu ganho de lucro R$17,85. Gente, essa planilha aqui, ela é muito fácil, tá? Para vocês conseguirem entender, tá? Não tem dificuldade nenhuma, mas qualquer dificuldade e dúvidas que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. E é só preencher de forma certa. Vocês vão colocar aqui fazer a lista de todos os produtos que vocês usam para fazer a produção de todas as peças, tá? Porque quando vocês forem preencher essa aqui, fica mais fácil, ok? E aí aqui vocês vão pegar o valor que tá aqui, sempre vai ser o valor dessa planilha aqui, que são os gastos, tá bom? E aqui é a quantidade que você usa de cada peça. Por exemplo, 12 gramas, valor unitário. Se aqui, por exemplo, fosse uma eternização, eu colocaria 223 gramas de resina. Ó, já foi para R$44. Então, assim, você vai fazendo a precificação correta dos seus produtos usando essa planilha. Aqui nos gastos variáveis, vocês sempre vão colocar... Aí, gente, aqui vocês sempre vão colocar o que de fato vocês fazem aí, tá? Determinado o salário de vocês, questão de despesas que vocês fazem, como cartão, se vocês usaram cartão para comprar algum produto que vocês precisam pagar. Então, todos esses itens são baseados, essas despesas variáveis aqui, são todas as despesas que vocês têm aí no ateliê, de contas que vocês precisam pagar. Por exemplo, comprei uma impressora no cartão, então esse cartão ele tem que entrar aqui, ok? Para vocês conseguirem ter esse valor de despesas variáveis no valor da peça de vocês, tá? Porque é ele que vai pagar as contas, é esse valor que vai pagar as contas no final do mês, tá bom? Então, é isso a nossa aula de precificação. Eu espero que vocês tenham entendido essa planilha, como que ela funciona, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. E até a nossa próxima aula.